Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Este é um registro belíssimo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. À porta do templo, chamada Formosa, o apóstolo Pedro e o deficiente físico. Entre ambos, um momento de expectativa. Da alma cansada e sofrida que espera, da alma plena de fé e estuante de amor que doa. Não há indagações nem hesitações, apenas a sublime doação. Eis aí o significado profundamente belo e sublimado do passe espírita. Uma doação de alma para alma. Esta bela mensagem é de autoria da saudosa Sueli Caldas Schubert, que está, a título de prefácio, na obra O Passe, do confrade espírita Jacó Melo, seguramente um dos grandes estudiosos do magnetismo no Brasil. E hoje nós vamos falar exatamente de uma das formas do magnetismo, que é o passe espírita, na perspectiva de situar esta doação no cenário da doutrina dos espíritos. Conceitualmente, diz-nos o benfeitor Emmanuel, lá na página 60 da obra Segue-me, no capítulo intitulado O Passe, trazido até nós pela pena mediúnica de Chico Xavier. Emmanuel diz: o passe espírita é uma transfusão de energias, onde o indivíduo que se dispõe a aplicar o passe, por ação da vontade própria, busca doar, movimentando pensamentos favoráveis, sentimentos próprios de bem-estar, de renovação física, psíquica e emocional, direcionado àquele que necessita de energias renovadas. Então, Emmanuel conceitou o passe como uma transfusão em alguém que oferece para alguém que recebe. Uma transfusão de energia, mas que para isso é preciso que haja em grande quantidade e de boa qualidade naquele que se dispõe a doar. Leon Denis, no capítulo 15 da obra No Invisível, esse capítulo 15 tem por título A Força Psíquica, os Fluidos, o Magnetismo. E lá na página 132, Leon Denis diz: existe em cada um de nós um foco invisível,
cujas radiações variam de intensidade e amplitude conforme nossas disposições. A vontade lhes pode comunicar propriedades especiais. Nisso reside o segredo do poder curativo dos magnetizadores. Olha que interessante. Todos nós temos essas radiações, como ele diz, que varia de intensidade, de amplitude, conforme a disposição. Disposição para o bem ou disposição para o mal. Energia boa ou energia ruim. Agora, é fato que essas radiações positivas despertam na criatura que as possui a vontade de comunicá-las, de transferi-las. E quando elas assim conseguem, elas acabam exercitando um poder curativo a partir dessa energia. Nós devemos recordar que, historicamente, desde a pré-história, nós vamos encontrar relatos de atuação de feiticeiros, pajés, gurus, pitonisas, sacerdotes, que faziam aplicações de energia pela movimentação das mãos e até do corpo inteiro, algumas excessivamente espalhafatosas, sobre as pessoas com o fim de curá-las de alguma enfermidade física ou espiritual. Esta prática é muito mais antiga do que possamos imaginar. Gabriel Delany, na sua obra O Espiritismo perante a Ciência, ele faz um recordatório histórico muito interessante. Ele diz, por exemplo, que os egípcios empregavam no alívio dos sofrimentos os passes e a posição das mãos, como os executamos ainda em nossos dias. Gabriel Delany está falando no século XIX. Mas que a forma pela qual os egípcios faziam ainda é a mesma que é feita hoje, no século XXI. Os registros sobre a utilização do magnetismo na história da humanidade são muitos. Na Idade Antiga, por exemplo, nós vamos encontrar o registro do toque terapêutico no papiro de Éberes, um dos documentos mais antigos acerca da formulação terapêutica para 180 doenças diferentes daquela época, e que foi publicado em 1552 a.C. 15 séculos antes de Jesus chegar à Terra, já havia uma publicação que falava, entre muitas outras coisas, sobre a questão do toque terapêutico. Outro personagem histórico, Galeno, que viveu entre 129 e 200 da era cristã, e que era um médico grego, afirmou naquela época que os espíritos podiam exercer sobre os corpos algum tipo de ação, ainda que estes fossem estranhos. Olha que interessante. Evidentemente que os espíritos agiam também através de uma força magnética. E Galeno chegou a fazer aplicações magnéticas. Ele era médico. E ele
registrava que o que ele fazia, o que ele aplicava, ele aprendia muito em sonhos. Então ele recebia visita dos irmãos espirituais, do plano espiritual, que entendiam de magnetismo e que vinham trazer a ele lições variadas, as quais ele provavelmente registrava e aplicava. Mas por conta disso ele acabou sendo perseguido e precisou abandonar Roma, a cidade de Roma. Paracelso, outro médico que viveu entre 1493 e 1541, ele, além de médico, ele era místico, suíço de nascimento, escreveu com muita propriedade sobre o corpo astral e o mundo astral, estabelecendo lá naquela época as bases do magnetismo moderno. Disse Paracelso num dos seus escritos: o que uma geração considera como o máximo do saber é frequentemente reconhecido como absurdo em gerações seguintes. E o que num século é considerado como superstição ou ilusão pode formar a base da ciência dos séculos vindouros. Uma afirmação absolutamente precisa, porque todas as grandes descobertas, principalmente na época da Idade Média, muitas delas eram taxadas como bruxaria, magia negra, feitiçaria, e a igreja perseguia duramente. E o Paracelso está falando exatamente de uma época em que isso aconteceu muito. Mas foi um médico alemão que viveu entre 1736 e 1815, de nome Franz Anton Mesmer, que obteve o título de doutor pela Universidade de Viena, quem estudou de forma científica a teoria de que certas pessoas podiam irradiar um fluido especial proveniente do próprio corpo, com influência deste fluido sobre os indivíduos e sobre os animais. Mesmer baseou os seus estudos em estudos anteriores, daqueles que o precederam. Até que em 1765, muito jovem, com 29 anos, ele escreve um livro no qual aborda a influência dos astros entre si e sobre os corpos vivos. Olha que interessante. E Kardec faz citação a isso lá no capítulo 18 da Gênese, mais especificamente no item 8, intitulado Planetarum Influxus. Ele descreve essa descoberta de Mesmer. Mas foi em 1779 que Mesmer escreveu sobre magnetismo animal, concluindo em sua tese de que o organismo humano pode emitir um fluido e curar. Ou seja, todos temos a potencialidade de fazer isso, mas precisamos ver quais são as inclinações daquele que pretende utilizar os seus fluidos magnéticos. Mas, para surpresa nossa, o grande magnetizador que imaginávamos ter sido Mesmer no século XIX foi o Barão de Poté,
que viveu entre 1786 e 1881. Viveu 95 anos. A quem Kardec conheceu pessoalmente, inclusive frequentando as reuniões de magnetização que o Barão de Potter realizava em Paris. E há um registro muito interessante na história de que o Barão estava sendo duramente atacado pelos cientistas da época. E isso provoca o acontecimento de um grande debate público, no auditório superlotado, em que, usando da palavra, o Barão diz para os presentes: todo o meu crime é ter solicitado o exame público, não de uma doutrina, mas de simples fenômenos que os sábios da vossa cidade ignoram. Condenar-me-eis por tal fato? Então ele diz que ele avoca para si: olha, vocês estão dizendo que eu estou cometendo um crime. E eu vou ser condenado porque as pessoas ignoram o que eu estou descobrindo, não querem se dar ao trabalho de estudar, de ver. E ele diz: mas pequei contra a moral? Ensina os homens a fazerem de suas reservas vitais um emprego mais nobre, aliviar os sofrimentos dos seus semelhantes. Mais do que descobrir, ele ensinava, ele transmitia o conhecimento. Ele formava pessoas na área do magnetismo animal. E aí, em 1852, 9 anos, alguns anos antes de desencarnar, que desencarnou em 81, né? 29 anos antes, ele escreve um tratado completo sobre o magnetismo animal. Uma obra, sem dúvida, importantíssima para a questão do magnetismo. Nós poderíamos discorrer aí 2, 3 horas sobre figuras históricas nesse processo de desenvolvimento do magnetismo. Mas evidentemente que o tempo não nos permite isso. Então vamos ver qual é a tarefa do passe, porque o passe é uma forma de magnetismo. E para nós entendermos melhor qual é a tarefa do passe, eu recorri ao capítulo 153 da obra Caminho, Verdade e Vida, da Lavra Mediúnica do benfeitor Emmanuel, com o médium Chico Xavier, em que está dito: atualmente no cristianismo redivivo é a doutrina dos espíritos, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição de mãos. Vamos prestar atenção quando ele diz temos de novo, porque já aconteceu uma vez, as pessoas não valorizaram, estava acontecendo de novo. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Ele está falando naquele passe espiritual, em que a entidade espiritual, através do médium, leva a energia até o beneficiário, o paciente, o assistido. E ele diz que os passes representam a continuidade do esforço do mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Porque Jesus fez muito a aplicação do magnetismo. Jesus aplicou muitos passes, a maioria deles curativos,
a absoluta maioria deles curativos. Então, Emmanuel está dizendo que ele representa a continuidade do esforço do mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Mas você poderia perguntar, quais são os tipos de passe espírita? Nós temos 3 tipos. O passe magnético, ou de magnetismo humano, que é ministrado somente com os recursos fluídicos do próprio passista. É o passista quem doa os seus fluidos para o assistido. Nós temos o passe espiritual, ou magnetismo espiritual, que é ministrado pelos espíritos unicamente com os seus próprios fluidos, os fluidos dos espíritos. Não há presença do médium, do intermediário, do passista. E nós temos um passe chamado humano espiritual ou magnetismo misto, em que os fluidos dos espíritos chegam até o assistido através do passista. Mas nós encontramos, na pesquisa que fizemos para preparar esta reflexão, um 4º tipo de passe, denominado mediúnico, em que os espíritos atuam através de um médium curador. Agora, para que alguém esteja apto à ministração do passe espírita, e esse alguém nós denominamos de passista, existe uma condição essencial. Evidentemente que esta pessoa ela precisa ser um servidor do bem, que tenha grande domínio sobre si mesmo, conhecimento profundo sobre a doutrina dos espíritos, portanto precisa estudar bastante. Tenha um espontâneo equilíbrio de sentimentos, um acendrado amor aos semelhantes, uma alta compreensão da vida, uma fé vigorosa e uma profunda confiança no poder divino. Estas são as características básicas, essenciais de um passista servidor do bem. Quem disse isso? André Luiz. O espírito André Luiz, na obra Missionários da Luz, lá na página 318. Uma obra mediúnica trazida até nós pelo médium Chico Xavier. Mas da mesma forma que existem condições básicas essenciais para ser passista, existem também condições para se alcançar os melhores resultados na ministração do passe espírita. Nós já vimos as características básicas do passista. Agora vamos ver como é que se obtém os melhores resultados dessa atividade. Primeira condição, que o passista use o pensamento e a vontade a fim de captar os fluidos, emiti-los e fazê-los convergir para o assistido. Ele precisa estar num grande estado de elevação para poder não só atrair o concurso dos bons espíritos, mas receber desses bons espíritos os fluidos, a energia que ele vai levar para o assistido, para o paciente, para aquele que está recebendo o passe. A segunda condição para que se alcance um bom resultado na ministração do passe espírita é que haja um clima de confiança entre o socorrista, entre o passista e o necessitado, a fim de se formar um elo de forças entre eles. Não pode haver nenhum tipo de desconfiança, especialmente de quem vai receber o passe.
Ele não pode estar ali na sala de passe, na cabine de passe, com dúvidas. Será que vai dar certo? Será que esse passista é bom? Não era melhor eu ter vindo outra hora? Será que eu estou bem para receber o passe? Será que essa pessoa sabe de fato o que está fazendo? Por outro lado, o passista pode pensar também: será que essa criatura está de fato interessada? Ela sabe o que ela está fazendo aqui? Ela está preparada para isso? Ela está disposta? Ela vai buscar essa conexão com Deus para permitir que o seu campo espiritual se abra para poder receber essas forças, esses fluidos, essa energia? Por isso que a terceira condição é que o paciente esteja receptivo, para que sua mente adira à ideia do trabalho restaurativo, faça adesão. E tem que ser uma adesão incondicional, completa, total. Mas se nós falamos que tinha uma condição essencial, nós vamos agora falar de outras condições do passista que nós chamamos de condições básicas, para que ele possa aplicar o passe. E estas condições, elas estão categorizadas em 3 grupos: fisicamente, espiritualmente e intelectualmente. São 3 conjuntos de condições que favorecem ao passista a faculdade de aplicação do passe. Do ponto de vista físico, ele precisa manter a saúde e ter uma boa disposição. Portanto, nos dias de atividade como passista, ele deve evitar qualquer tipo de excesso nas suas atividades diárias, do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua vida social. Ele deve ter cuidados especiais com a sua alimentação, que deve ser uma alimentação saudável. Ele deve abolir vícios. E ele deve ter uma esmerada higiene pessoal. Do ponto de vista espiritual, o que o passista deve fazer? Cultivar as virtudes e manter a conduta espírita, que inclusive é título de um livro do Chico Xavier, Conduta Espírita. Os cuidados nessa dimensão espiritual são principalmente o sentimento fraterno, a fé, que nós já vimos anteriormente, a humildade, o seu esforço progressivo de reforma íntima, equilíbrio emocional e, acima de tudo, perseverança nesse trabalho. Ele não pode ser um passista ocasional. Vez por outra aparece no centro, vou ministrar uns passos. Não, tem que ser perseverante. Do ponto de vista intelectual, o passista deve estudar a doutrina dos espíritos em profundidade, dedicando um especial esforço no estudo do passe espírita, não apenas nas obras da codificação, mas também nas obras subsidiárias, que ele vai escolher com critério de qualidade. Evidentemente que hoje existe disponível um número imenso de obras, mas é preciso que haja o critério de qualidade na seleção. Veja quem de fato está escrevendo, formulando teses, apresentando sugestões sobre o assunto. Nós devemos refletir ou recordar 2 lições que são imprescindíveis ao paciente ou assistido pelo passe espírita.
Quem recebe um passe espírita precisa guardar no seu coração e na sua mente duas lições extremamente importantes e que são buscadas nos relatos dos evangelhos. A primeira lição nos vem do cego Bartimeu, que está narrada nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Bartimeu soube que Jesus passaria por onde ele estava, e de onde ele estava ele começa a gritar pelo mestre. É inclusive admoestado porque estava fazendo barulho, até que Jesus ouve, para e pede que vão buscar Bartimeu. E quando Bartimeu chega na frente de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E a resposta do cego Bartimeu é: que eu possa ver novamente. E aí Jesus aplica a sua energia magnética e diz: vai, a tua fé te salvou. E Bartimeu volta a enxergar. Kardec, quando relembra essa narrativa evangélica lá em A Gênese, ele esclarece que essa fé não era uma virtude mística, mas era uma força atrativa, que não se opõe à corrente fluídica, pelo contrário. Bartimeu sentia-se atraído pela sua fé em estar com Jesus, porque sabia que Jesus podia curá-lo. Ele acreditava plenamente. O segundo exemplo também vem de uma narrativa evangélica que está em Marcos, está em Mateus, está em Lucas, que é a cura da mulher enferma, da mulher hemorroíça, que fez um esforço enorme para se aproximar de Jesus e tocar-lhe, ainda que por segundos, a túnica. Porque ela dizia para si mesma: se ao menos eu conseguir tocar as suas roupas, eu serei salvo. E ela consegue, ela toca. E quando ela toca na túnica de Jesus, Jesus fala: alguém me tocou. E os discípulos acham curioso dizer Jesus ter dito aquilo, porque todo mundo estava tocando Jesus, era muita gente em volta dele. E ele diz: mestre, todo mundo está te tocando. Mas aí Jesus diz: pois de mim saiu virtude. Em A Gênese, Kardec esclarece que o fluido pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, pela fé do doente. E aqui houve uma combinação: a atração por parte da mulher enferma e a doação de Jesus, espontânea. Aqui não houve nenhum toque, nenhuma imposição de mãos, nada. Mas, como diz Kardec, havia uma condição muito essencial naquela mulher, que era o merecimento. E ela foi plenamente atendida. À guisa de conclusão, eu gostaria de trazer um pensamento de Manuel Filomeno de Miranda, que está lá na obra Painéis da Obsessão, capítulo 26, mais especificamente na página 137. Essa obra foi psicografada por Divaldo Franco. Diz Filomeno: como existem prontos socorros para os males físicos
e assistência imediata para os alienados mentais em crise, já é tempo que a caridade cristã nas instituições espíritas crie serviços de urgência fluidoterápica e de consolação para quantos se debatem nos sofrimentos do mundo e não têm forças para esperar datas distantes ou dias exclusivos para o atendimento. É uma proposta audaciosa, mas importantíssima. Do mesmo jeito que existe o pronto-socorro para atender as pessoas com a doença do corpo físico, as casas espíritas têm que ter um plantão de urgência fluidoterápica. Não é esperar o dia que o centro vai abrir, a hora que vai haver o passe, para que aquele que necessita seja atendido. E aí o Filomeno diz: espíritas esclarecidos, imbuídos do sentimento de caridade, poderiam unir-se neste mistério, reservando algum tempo disponível e revezando-se num serviço de atendimento caridosamente programado, a fim de mais amplamente auxiliar-se o próximo, diminuindo a margem de aflições no mundo. Perfeito. É um grande desafio. É provável que exista uma ou mais de uma casa espírita com esta configuração sugerida por Manuel Filomeno de Miranda, com esse serviço de urgência fluidoterápica. Eu achei extraordinária essa nomenclatura que ele usou. Já é tempo de pensarmos nisso. Evidentemente que vai exigir muito sacrifício, muita doação, mas é possível de ser realizado. Agradecendo o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos